Fala, mulherada incrível! Hoje eu vou conversar com você sobre a criança grita o tempo inteiro. São dois vídeos, um a gente vai falar sobre possíveis causas e outro sobre dicas de como lidar. Esse é o primeiro vídeo, causas. Eu sou Giba Alchita do canal Criação Consciência, sou cientista, educadora parental. Se você ainda não se inscreveu no canal, já aproveita e se inscreve, clica no sininho para ativar a notificação e não perder nada, deixa seu like, me segue também no Instagram, @Criação Consciência. A criança grita o tempo inteiro! Meu Deus! Por que será? Nesse vídeo a gente vai falar as causas possíveis disso. Primeira causa possível que pode levar uma criança a gritar o tempo todo e te deixar querendo arrancar os próprios cabelos. Questões físicas. Sim, questões físicas. Às vezes questões neurológicas, às vezes questões diretamente relacionadas ao sistema auditivo. Então, às vezes a criança grita porque ela tem alguma questão neurológica que precisa ser diagnosticada, tratada, acompanhada, dentre outros fatores. Existem gatilhos que passam despercebidos para outras pessoas e fazem com que ela grita, porque muitas vezes o sistema nervoso central dela funciona diferente. Então é importante que a gente entenda que pode sim ter uma base neurológica por trás desses gritos. Não é simplesmente um mal-estar comportamental ali, ela não está se sentindo acolhida. Não, ela tem uma questão além que precisa de terapia, precisa de outras coisas. Então, cuidado ao rotular uma criança que grita, ai, mimadinha. Pode ser que ela tenha realmente uma questão que precisa ser trabalhada. E a gente chama muitas vezes de crianças neuroatípicas. Então, conversa com o pediatra, às vezes precisa marcar neuropediatra, mas eu sou a favor sempre de que um diagnóstico é uma resposta que me ajuda a guiar a minha criança daqui para frente. Então, não fica, ai meu Deus! Não. Consciência é o primeiro passo para qualquer coisa. Pode ser que seja isso? Pode, mas tem outros motivos. Em relação à parte auditiva, pode ser que a criança tenha aí um déficit na parte auditiva. Você já conversou com aqueles senhorzinhos ou aquelas senhorinhas que escutam menos? A gente tem que falar assim e eles respondem assim também. Por quê? Porque não escutam muito bem. Então o grito é mais para conseguir se sobressair a essa capacidade auditiva reduzida. Então é bom também ver se o grito não vem daí, ok? Uma vez descartadas as questões físicas, vamos então olhar quais outros motivos podem levar uma criança a gritar o tempo todo. Então eu vou falar agora para você olhar para o seu comportamento. Existem possibilidades que o nosso comportamento acaba levando uma criança a gritar mais. Primeira possibilidade, você resolve tudo no grito, do tipo, fulano, vem aqui agora! Acaba de jantar agora, entra nesse carro agora, e não sei o que lá agora, e vai, e não sei o que, tá demorando, bora! Tá sempre com pressa, tá sempre nervosa, tá sempre irritada, tá sempre com um tom de voz lá. Eu, quando começo a ficar muito estressada, meu tom de voz sobe, não é legal. Né? Quando eu percebo, eu já tô sendo o agente estressor. Então a gente tem que, volta pra terra. Cuidado com isso. O seu comportamento, ele modela o comportamento da criança. Tem a questão de modelagem. Então, essa modelagem, todo dia ela vendo que mamãe grita, que papai grita, que sei lá, Deus mais quem grita, alguém mais que mora junto grita, a comunicação é toda assim, ela compreende que aquela é a maneira que você tem de se comunicar. É no grito. E no grito é que eu vou falar, e é no grito que eu vou me expressar, e é no grito que eu vou ganhar o que eu preciso, porque eu não tenho outra maneira de me comunicar. Então, observar como é que a gente está lidando com tudo isso. Ainda tem a questão da modelagem e tem a questão dos neurônios espelhos. Os neurônios espelhos são aqueles que fazem com que eu tenha vontade de bocejar quando eu vejo alguém bocejando. Então, os neurônios espelhos é como se fossem mesmo essa questão de copiar o comportamento do outro. Então, quando eu grito, a criança grita de volta. Ou quando você faz coisas do tipo, para de gritar agora! Incoerente, né? Já fiz isso? Sim. É o correto a fazer? Não. Tive bons resultados? Também não.
E toda vez que eu escuto uma mãe de longe gritando para a criança parar de gritar, eu penso, poxa, neurônios espelhos, não vai funcionar. Nunca funciona, tá? Nunca funciona, porque quando a criança já está gritando muito, ela já não está mais te ouvindo. Então você gritar, para ela parar de gritar, você só está retroalimentando tudo aquilo. Eu vou falar sobre essa questão das dicas do não gritar para a criança parar de gritar. Não vai funcionar nunca, mas observar se você não está retroalimentando esse ciclo, né? Se a causa não está sendo você também. A criança teve uma frustração, a maneira como você lidou não foi muito acolhedora, ela se sentiu ainda mais frustrada, não soube lidar com aquilo, e daí ela gritou e você gritou de volta e tá feita a bagunça, tá? Então essa pode ser uma das outras causas, que é a forma como os adultos lidam com aquilo, a forma como os adultos lidam com as próprias emoções. Por último, a causa pode ser necessidade não atendida. Então, a criança não está se sentindo atendida em alguma necessidade. E são várias necessidades possíveis. Pode ser necessidade de atenção, de reconhecimento, necessidade de acolhimento, necessidade de socialização. Não dá para saber exatamente qual é a necessidade só de, será que é? Mas se você observar, você vai conseguir entender. Tanto que é por isso que eu falo inúmeras vezes, nunca, em hipótese alguma, ignore a criança que grita. Você pode ignorar o grito se você não estiver apta a lidar com aquilo. Mas se você ignorar a criança, você está somando mais uma necessidade às outras. Uma coisa que eu tenho observado com uma certa frequência, tanto nos meus atendimentos quanto nos relatos que eu recebo em box, é que as crianças menores da casa tendem a gritar mais. Por quê? Possivelmente elas se sentem menores do que o restante da família. E com isso elas acham que elas precisam gritar mais, elas precisam se fazer ouvir. Então imagina, todo mundo da família tem aí 1,40 m, 1,50 m, 1,70 m, 1,80 m e a criança tem lá seus 80 centímetros, seus 90 centímetros, ela já se sente menorzinha. Então os caçulinhas tendem a gritar mais. Então observa que necessidade desse caçulinha não está sendo atendido, se for o caso do seu caçula aí com você. Então, necessidade não atendida, olhar o comportamento, mas olhar além do comportamento. Por que será que essa criança está gritando aqui? Então, pode ter uma questão neurológica? Descartei. Pode ter uma questão auditiva? Descartei. Não é. Eu parei de gritar. Consegui. A criança continua gritando. Ela continua desse jeito. Aqui em casa a gente teve uma experiência bem difícil, foram algumas semanas em que eu percebi que a necessidade não atendida do meu filho estava relacionada com a escola em que ele estava estudando. Então, depois eu vou fazer outros vídeos falando sobre questões escolares, mas às vezes a criança vem com uma bagagem emocional, uma bagagem de necessidades não atendidas de outro ambiente e começa a gritar dentro da sua casa. Então, para avaliar o que tem além do comportamento. O que tem além do comportamento é o que realmente está acontecendo, é a causa, e é importante que seja vista com atenção. O comportamento é também uma forma de comunicação. Esse grito, ele não vem à toa. Gente feliz não enche o saco, essa máxima é válida. Tem uma frase mais bonita do que essa, que fala que uma criança mal comportada é uma criança desencorajada, mas eu adapto bem para essa de gente feliz não enche o saco. Então, se a criança está gritando o tempo todo, ela está em desconforto de alguma forma. Tenta olhar além. Nunca, jamais deixa a criança gritando e sai fora no sentido de ignorar a criança. Então, se por um acaso estiver passando por um momento de desafio aí, quando a criança se acalmar, tenta acessar as emoções dela. Então, para isso também eu criei o kit Caminho das Emoções. Eu vou deixar o link na descrição aqui embaixo. Ele favorece muito a comunicação com a criança. Então, você consegue muitas vezes saber por que ela está gritando, como será que ela está se sentindo. Você consegue fazer perguntas para isso, com brincadeiras, com atividades, com jogos, porque a criança se abre mais quando você está brincando com ela. Não é simplesmente chegar, por que você está gritando? Não sei. Por que você está nervoso? Tem adulto que não sabe. Quando a gente vai por camadinhas, fica mais fácil. Então lembra, grito é comportamento, eu tenho camadas por baixo. Eu vi um vídeo recentemente de um expert, sei lá Deus em quê, falando, não, veja bem, a gente tem que ignorar a criança que grita. Não. E ainda rotulou tudo isso sobre mimados e tudo mais.
Não, gente, não. A criança nunca vai escolher o desconforto simplesmente para deixar a sua vida miserável. Então, não. O grito ele tem uma causa. Pode ser uma necessidade não atendida e pode sim ser uma necessidade de atenção. Então, sim, ele está querendo chamar sua atenção. Pode ser? O que eu vou fazer então? Eu vou ignorar. Olha que ideia boa! Só que não. Então, vai, olha além e não rotule, porque pode inclusive ser uma questão física. Se esse vídeo te ajudou pelo menos a compreender que a criança que grita por aí não é uma criança simplesmente má, que está tentando te manipular e que tem causas que podem sim ser trabalhadas na questão comportamental, aproveita e compartilha com outras famílias. Se você quiser saber mais sobre uma criação com respeito, limites e acolhimento, tem vários vídeos aqui no canal. Sinta-se abraçada!